Saudações, alunos da terceira série! Vamos ter mais uma aula de história em que nós vamos abordar o imperialismo e o nacionalismo. Esses dois movimentos que vão ser dois movimentos muito fortes no final do século XIX e início do século XX. Quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Primeiro, identificar o contexto em que ocorreu a Conferência de Berlim e as suas consequências na partilha do continente africano. Compreender o período chamado de Belle Époque, em português, a Bela Época. Compreender os movimentos nacionalistas e identificar o contexto imperialista que precede a Primeira Guerra Mundial. E ele é muito importante para a gente compreender esse grande conflito que foi a Primeira Guerra Mundial. Então, vamos para o nosso conhecimento prévio. Você lembra o que foi o imperialismo? Qual a relação entre o imperialismo e as teorias raciais? Vocês conseguem lembrar isso de aulas anteriores? Então, vamos responder isso. O imperialismo ocorreu durante a Segunda Revolução Industrial e foi um processo de partilha da África e da Ásia, que foi dividida, foi cortada, na busca de matéria-prima, de mercado consumidor e de mão de obra barata. Tudo isso para ajudar a desenvolver a economia dos países europeus, Estados Unidos e Japão. Qual a relação entre o imperialismo e as teorias raciais? Se utilizando do darwinismo social, aquela ideia de tirar a teoria da evolução do Darwin e aplicar na sociedade, os países imperialistas alegavam que era o dever moral de povos superiores, eles se achavam superiores, levar os avanços da ciência e da civilização para os povos ditos inferiores. Então, eles se consideravam melhores e achavam que eles tinham a obrigação moral de ir até os povos que eram piores e ensinar esses povos. Mas isso não passava de uma desculpa. Tudo o que eles queriam mesmo era matéria-prima, mercado consumidor e mão de obra barata. Esse era o objetivo. Essa era a desculpa. Esse era o objetivo. Vamos para a problematização. Tem um filme muito tenso, muito bom de ver, que é um filme chamado Hotel Ruanda. Ele retrata um episódio na história africana, especificamente nesse país chamado Ruanda. Que em 1994, um grande massacre de uma minoria étnica chamada Tutsi foi feito pela maioria Hutu. Os Hutus, que era a maioria da população, começaram a matar os Tutsis, fazendo um verdadeiro genocídio. Essas duas etnias só são identificadas pela sua identidade, porque no documento de identidade de um vinha como Tutsi, no documento de identidade do outro vinha como Hutu. Se você pegar os dois e colocar um na frente do outro, você não consegue ver a diferença entre eles. Não há diferença. Essas etnias foram inventadas pelos belgas, que escolheram alguns e chamaram de Tutsi, escolheram outros e chamaram de Hutus e colocaram uns para mandar no outro. E isso vai criar um movimento de vingança e revanche, mas era a maneira que eles tinham de tentar administrar esse território. E isso aí vai acabar gerando, então, uma guerra civil muito grande em Ruanda, com um massacre muito grande, com duas etnias que não existem, elas foram inventadas. Você acha que os povos europeus têm relação com as atuais guerras civis e étnicas na África? Será que há alguma relação entre eles? Bom, vamos contextualizar. Por muito tempo, o próprio darwinismo social afirmava isso, acreditou-se que haviam diferentes raças humanas, de acordo com suas características físicas. Então, você teria raças superiores e raças inferiores. Muitos governos já defenderam isso, algumas pessoas defendem isso até hoje, e eu vou mostrar para vocês aqui que isso é uma bobagem, certo? Desde 1990, quando foi feito o projeto de genoma humana, isso é, o projeto que foi mapeado todos os genes da humanidade, descobriu-se que as diferenças genéticas entre os seres humanos são mínimas, são quase zero. Entre populações de diferentes povos, as diferenças genéticas são quase zeros. E, portanto, então, toda a humanidade constitui uma única raça, independente da sua cor de pele, independente da sua altura, da cor dos olhos, do comprimento do seu nariz. Independente disso, as variações genéticas são muito pequenas, são insignificantes.
A importância de compreender essa análise atual é desmistificar preconceitos, estereótipos criados ao longo dos anos, de que haveria uma raça maior, melhor, mais evoluída e outros menores. Não. O projeto de Gênoma Humano comprovou que você não tem diferentes raças humanas, você tem uma única raça humana, independente de suas características físicas. Portanto, o racismo é um conceito que não vale a pena ser levado a sério. A Conferência de Berlim ocorreu na cidade de Berlim em 1885 e foi uma grande reunião de embaixadores e diplomatas europeus que procuravam justamente separar a África entre eles. Um detalhe muito importante sobre a Conferência de Berlim. Você sabe quantos líderes africanos foram convidados para essa reunião? Nenhum. Eles pegaram, em Berlim, eles pegaram o mapa da África e eles foram dividindo. Ah, essa parte azul vai ser minha, vai ser da França. Ah, essa parte aqui é da Inglaterra. Ah, essa parte aqui em roxo vai ser de Portugal. Eles foram dividindo assim. Isso criou muitas fronteiras artificiais na África. Quando você pega uma fronteira e você vê que ela é uma linha reta, sabe o que geralmente ela quer dizer? Que quando foi desenhada essa fronteira, ninguém estava lá. Eles não sabiam. Geralmente as fronteiras elas são tortas. Por quê? Porque elas seguem cursos de rios, de cadeias de montanha. Antes desse rio é Paraná, depois desse rio é São Paulo. Quando a fronteira é uma linha reta, é porque ela foi desenhada num mapa sem conhecer a geografia do lugar, sem você saber o que tem ali. Então é uma fronteira artificial. O problema com isso aqui é que alguns povos ficavam no meio e se misturavam em países diferentes. Por quê? As tradições, a cultura desses povos não foram respeitadas. Então, às vezes, você colocava dois povos que eram inimigos dentro de um único país. Ou você separava um mesmo povo em dois países diferentes. Isso vai gerar problemas para a África que até hoje duram e são motivos para várias das guerras civis e conflitos étnicos que ocorrem nesse continente, pela ação direta da Conferência de Berlim. Claro que também houve a resistência dos povos africanos. Os africanos reagiram à dominação europeia de diversas formas, inclusive por meio de revoltas, lutas, conflitos armados. Os principais motivos dessas revoltas foram a perda de soberania por parte dos povos africanos, a exploração econômica excessiva feita com eles e a imposição dos hábitos e o modo de administração europeus. Alguns desses povos chegaram a ter vitórias militares muito significativas contra os imperialistas europeus. E vamos então para a nossa primeira atividade de hoje. A Conferência de Berlim foi organizada entre 1884 e 1885 pelo chanceler alemão Otto von Bismarck e reuniu representantes de 14 países. Qual era o objetivo central tratado na Conferência de Berlim? Letra A. Encontrar soluções para a crise que afetava o capitalismo internacional desde 1873? B. Negociar saídas para pôr fim da Guerra dos Boeres? Ou letra C. Debater e negociar questões relativas à ocupação do continente africano? Vocês vão ter aí um tempinho para pensar e responder e eu já retorno.
Conseguiram prestar atenção, marcaram a resposta correta e a alternativa correta para essa questão era a letra C, debater e negociar questões relativas à ocupação do continente africano. Uma questãozinha fácil para a gente ir aquecendo, começo da aula, né? E vamos falar aí uma das consequências que vai ter para a Europa do imperialismo. Vai ser um movimento chamado de Belle Époque, um momento chamado de Bela Época. Nos países europeus, eles vão viver, então, essa bela época, usado para designar um período de euforia e otimismo, um período animado, um período alegre na Europa. E esse período vai anteceder uma das maiores tragédias da história da Europa e mundial, que é a Primeira Guerra Mundial. Novas invenções vão facilitar muito o modo de vida da população. Iluminação elétrica, o fonógrafo, que era o antigo aí aparelho de MP3, era para tocar músicas, telefones, automóvel, o cinema se desenvolve aí, o avião, várias outras tecnologias vão ser feitas nessa época. O ferro elétrico, máquina de lavar roupa, várias tecnologias que participam do nosso cotidiano vão ser desenvolvidas nessa época. Isso vai gerar muita euforia, com a criação de grandes exposições de tecnologia, de artes, de moda, espetáculos. Paris aqui vai ser a grande referência para os artistas, para os cantores, para os cientistas. Você vai ter a grande exposição de Paris nesse momento, o qual vários países vão montar barraquinhas lá para mostrar, fazer propaganda de seus países e mostrar o que tinha de tecnologias novas. Nos Estados Unidos você também passa a ter feiras disso. Vai ser a época de grandes inventores da história humana. E a burguesia conseguia impor seu gosto, a sua moda, o seu jeito de se vestir, o seu jeito de viver, vai ser a construção de museus, parques. Então vai ser um período assim muito inovador para o modo de vida dos países ricos. Tá? E isso não vai atingir todos os países, esse movimento da Bela Época. Mas ele também vai gerar algumas consequências ruins. A primeira, a concentração de riqueza na mão de elites industriais, comerciais e financeiras. Apesar de tudo, a condição do trabalhador não vai mudar muito nesse período. Você vai ter um grande aumento da desigualdade social. Os operários eram cada vez mais explorados. Eles estavam em plena briga pelo reconhecimento de direitos trabalhistas ainda, que não haviam sido conquistados. Então, eles se mantinham um período de descontentamento e exploração. Embora eles até tivessem acesso a alguns recursos de luxo que vão vir, de conforto que vão vir, ainda eles não vão ter um pleno acesso a isso. Grande parte das tecnologias ficaram restritas às classes altas. E você vai ter a rivalidade e disputa sobre o controle de territórios coloniais, tanto na África quanto na Ásia. Durante esse período na Europa, praticamente vai ser um grande período de paz. Mas, na África e na Ásia, essas nações imperialistas mantinham disputas e conflitos nesse território. Um dos grandes exemplos dessa bela época para a França é a Torre Eiffel. Símbolo de Paris até hoje, um dos monumentos mais visitados do mundo. Você sabe por que ela foi construída? Ela foi construída como uma maneira de divulgar como o aço era um metal melhor para a construção civil. A possibilidade de ser tido aço, dobrar o aço, refinar o aço para construir construções enormes. Inclusive, o objetivo da Torre Eiffel era ser construída, daí aconteceria a Grande Feira de Paris e depois eles iriam desmontar a Torre Eiffel, o que não o fizeram. Até hoje é o grande símbolo turístico da cidade de Paris. Então, vamos para mais uma atividade. O período que precedeu a Primeira Guerra Mundial ficou conhecido como Bela Época, pelo fato de, letra A, apresentar uma profunda rejeição pela ciência e uma veneração pela arte. Letra B, apresentar um grande entusiasmo com o progresso técnico e científico e a vida da sociedade industrial. Ou letra C, por ter sido um período de regresso à cultura clássica antiga, como teria ocorrido em outros anos, como no Renascimento. Vocês têm um tempinho aí para pensar e a gente já volta.
Então, pessoal, responderam a atividade? A resposta correta para a questão que eu tinha levado para vocês era a letra B. Apresentar um grande entusiasmo com o progresso tecnocientífico e a vida na sociedade industrial. Era essa aí a grande situação que vai acontecer na bela época. O desenvolvimento de novas máquinas, de uma vida mais confortável, de novas práticas sociais, novas tecnologias e novas artes. Isso vai levar a um movimento chamado nacionalismo. Esse movimento chamado nacionalismo vai ser um movimento em que vários países vão começar a defender a sua bandeira. E, embora isso possa parecer bom a princípio, que as pessoas se identifiquem e se juntem como uma nação, procurando uma melhoria geral dessa nação, você também tem um tipo de nacionalismo que não é muito bom, que é aquele nacionalismo em que você se faz prejudicando a outra nação, que você se faz valendo contra a outra nação. E esse tipo de nacionalismo vai ocorrer fortemente. Isso devido a vários movimentos. Isso aqui é muito importante entender, porque você vai ter um movimento nacionalista francês que é um movimento de vingança, é um movimento revanchista. A França tinha perdido a Guerra Franco-Prussiana em 1871. Essa guerra que deu origem à Alemanha. Antes você tinha a Prússia, ela vai juntar outros estados e funda a Alemanha. Certo? E perdeu territórios para a Alemanha. Desde essa derrota, os franceses estavam loucos para se vingar dos alemães. Você queria brigar com o alemão, você podia convidar um francês, você não precisa nem dizer um motivo, o francês ia junto. Tá? Os franceses queriam se vingar dessa grande derrota militar. A Alemanha, ela vai ter um grande desenvolvimento depois de sua unificação, ela vai ter um grande crescimento industrial. Ela vai desenvolver sua indústria muito rapidamente, vai crescer muito rapidamente. E ela reclamava que ela não tinha colônia suficiente. Os países que tinham se industrializado antes, mais cedo, como por exemplo a Inglaterra, acabaram conseguindo mais colônias. A Alemanha, que só se industrializou em 1871, se unificou e depois passou pela sua industrialização, ela saiu atrasada, quando os países europeus já tinham ocupado a maior parte dos territórios africanos. E ela achava que agora que ela era rica industrial, deveriam dividir de volta para ela pegar uma parcela maior. Coisa que a Inglaterra, com certeza, não iria querer. Coisa que a França, com certeza, não ia querer. Se a Alemanha já estava crescendo tanto sem ter colônias, imagine se tivesse. Ia ser uma grande rivalidade. E você vai ter outras políticas nacionalistas, como o pan-germanismo e o pan-eslavismo. Essas aqui são políticas, uma defendida pela Alemanha e outra defendida pela Rússia, o qual a Alemanha ela dizia que ela deveria dominar todos os territórios que tivessem pessoas falando alemão, cidades falando alemão, que ela queria unir para proteger todos os alemães. O problema é que você tinha cidades alemãs em territórios da Rússia, em territórios da França, em territórios da Áustria. E os russos diziam a mesma coisa, só que você tinha problema. Haviam eslavos na Sérvia, haviam eslavos na Romênia, em outros territórios. Isso colocava em risco esses países e sua integridade territorial. Isso dava também mais uma situação de conflito gerado por esse nacionalismo. E aí, esse mesmo período que a gente fala, da bela época, no meio internacional a gente pode falar que foi o período da paz armada. Esse período da paz armada vai ser o período em que os países vão cada vez mais se armar. Você vai ter uma grande corrida armamentista. Os países não estavam em guerra, mas se armavam cada vez mais à espera do conflito. Eles sabiam que algum dia ia vir uma guerra. Então, o que eles queriam? Sair em vantagem. Então, eles já começavam a desenvolver novas armas de guerra, já começavam a aumentar o tamanho de suas tropas, mas ninguém queria dar o primeiro tiro. Todo mundo estava esperando o dia que a guerra viesse. Então, estavam se preparando e se equipando. Dentro disso aí vai acontecer, por exemplo, a criação de alianças militares também, como a Tríplice Entente, que vai envolver a Inglaterra, a França e a Rússia. Essas alianças diziam o seguinte: se você atacasse qualquer um desses países, os três entrariam na guerra contra você. Então, não mexa com um, senão você vai ter que mexer com os três. Você vai ter o aumento da fabricação de navios de guerra, armas, munições, granadas, uniformes. O alistamento militar dos jovens vai ter um aumento de tempo. Você vai ter grandes desfiles militares na rua, sempre divulgando a força dessa nação para o dia em que a guerra chegasse. Isso aí vai acabar fazendo uma grande política de alianças. E essa política de alianças vai ser determinante para a explosão da Primeira Guerra Mundial, em que nós vamos ter a Tríplice Entente, formada com a Rússia, Reino Unido e a França.
e nós vamos ter a Tríplice Aliança, unindo os impérios centrais, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Você tem outros países que inicialmente na guerra estarão neutros, mas alguns deles acabam até se envolvendo no durar dessa guerra. Mas você acaba tendo essa política de rivalidade entre eles muito bem estabelecida na Europa. E vamos para a última atividade da aula. Entre os motivos que levaram à política de alianças na Europa durante a Bela Época, destaca-se a disputa de fronteiras entre a Rússia e a França, B, a rivalidade econômica entre os Estados Unidos e a Inglaterra, C, a disputa por territórios coloniais por parte da Alemanha, ou letra D, o sentimento revanchista austríaco contra a Alemanha. Vocês têm um tempinho para pensar e a gente já retorna. Responderam, alunos? A alternativa correta dessa questão é a alternativa C, a disputa por territórios coloniais por parte da Alemanha. Esse vai ser um dos motivos que vai gerar esse conflito, que vai tirar a Bela Época para o início de uma época de tragédia na Europa. Então, o que nós vimos na aula de hoje? O imperialismo europeu levou à divisão da África através da Conferência de Berlim. Sustentado pela riqueza do imperialismo, pelas novas tecnologias e por um clima de otimismo, esse período ficou conhecido como a Bela Época na Europa. E essa Bela Época vão ser criadas as situações de conflitos que vão gerar a Primeira Guerra Mundial e o início de uma era de tragédia, porque você vai ter a Primeira, vai ter a Segunda, vai ter Guerra Fria, aí vai virar um ciclo. Obrigado a todos por assistir essa aula, até a próxima.